A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, irmãos. Meu nome é Maria Simões, serva do Senhor Jesus Cristo e dos meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao canal O Evangelho Gratuito Seja Livre. Hoje eu quero fazer um vídeo bem rápido, mas muito necessário, explicar uma coisa muito importante para os irmãos, sobre esse tema e esse termo que está sendo muito utilizado hoje, de desigrejados. Né? Primeiro, deixar bem claro que não existe essa palavra na língua portuguesa. Essa foi uma palavra criada maliciosamente, tendenciosamente, pelos falsos impostores, né? Que estão muito incomodados, chegam até a nos chamar de fenômeno, né? Para vocês verem como eles estão ficando incomodados. Aqui eu botei o significado da palavra desigrejado no dicionário. Não existe. Aqui tem 100 quesitos, né, que aparece. Não existe nenhum dicionário formal, nenhum dicionário aceitável que tenha um significado para essa palavra. Não tem essa palavra desigrejado, não existe, ok? Essa palavra desigrejado não existe. Porque nós somos a igreja. O que está acontecendo é que os falsos profetas, os falsos pastores, estão muito incomodados porque o povo está recebendo e conhecendo a verdade, está sendo liberto. Ninguém está sendo desviado da igreja. Não, está sendo liberto de um lugar mentiroso que não é, nunca foi, nunca será a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja de Jesus Cristo são pessoas. Né? É a mesma coisa do dízimo. Não existe dízimo, nem no original, nem na antiga aliança. O dízimo era como é hoje. Eles dizem que é, como é praticado. Dinheiro mensal. Esse dízimo, como dinheiro, em forma de dinheiro, moeda corrente, e mensal, quer dizer, mensal não, em todo culto que ele é cobrado, não existe. É uma mentira. Nem o dízimo que foi para os israelitas, que está registrado no livro da lei de Deuteronômio, capítulo 14, do verso 22 a 29, nunca foi mensal e nunca foi dinheiro. Então isso é uma mentira. E não há argumentos nas escrituras, nenhum argumento, nenhum texto, de Gênesis a Apocalipse, que endosse essa prática, que diga que dízimo, em algum momento, foi dinheiro, e muito menos mensal. Então, essa descoberta que o Espírito Santo vem trazendo para alguns é que tem incomodado profundamente os impostores, os teólogos, os falsos, porque eles estão perdendo os seus escravos, né? Os escravos que ficam presos numa estrutura de pau e pedra, indevidamente chamada de igreja, porque não é, vocês não vão conseguir mudar a verdade da palavra do Senhor, não adianta, ok? Então, não existe essa palavra desigrejado, visto que nós temos vários textos que provam que nós, pessoas que recebem o Senhor Jesus e o seu Santo Espírito, tornam-se igreja. A partir do momento recebe o Espírito Santo da verdade, não outro Espírito que povoa e habita nesses templos. Aí a pessoa, quando recebe o verdadeiro, se torna igreja. E essa pessoa que faz parte de um corpo, cujo cabeça é o Senhor Jesus somente, se torna igreja, né? Morada e habitação do Espírito Santo. Não esses locais fixos. Então, eles revoltados, porque a arrecadação do dízimo mentiroso, irmãos, não tem que praticar dízimo nenhum, porque é mentira. Se você pratica o dízimo, você se transforma no mentiroso também. Não existe essa conversa. Eu dou meu dízimo ao pastor e ele faz o que ele quiser, problema dele e de Deus. Não. Você faz e participa da mentira. E mentiroso vai ficar de fora.
né? O mentiroso vai ficar de fora. Então eu vim aqui deixar aqui, porque o que acontece? Aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 4, Paulo diz assim: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão o sofrerias. Sabe por que Paulo disse isso aqui? Paulo afirma que estava sendo pregado, e isso continuou, e hoje nós temos um ápice, né? Isso que está escrito aqui. Ele afirma que há um outro Jesus sendo pregado, né? Aqui vocês vão encontrar o Jesus adventista, o Jesus dos Testemunhos de Jeová, o Jesus dos pentecostais, o Jesus dos batistas, que são todos fora da verdade. Não é o Jesus verdadeiro, do evangelho genuíno e puro. Eu, como sempre, não vou generalizar, mas eu digo com certeza que 95% dessas doutrinas que tem hoje pregam outro Jesus. A pessoa recebe outro Jesus. Muita gente diz assim, mas fui lá naquele lugar que eu aceitei Jesus. Eles falam até errado, não é aceitar, não é aceitar, é receber. Que eu aceitei Jesus. Sim, não, você aceitou e conheceu outro Jesus, não verdadeiro. Porque se o Espírito Santo não habita nesses lugares, não pode ser o Jesus verdadeiro que você conheceu e aceitou. Esse Jesus aqui que Paulo fala é o que ele pregou. Aqui, ó, outro Jesus que nós não temos pregado. O que ele fala verdadeiro é o que ele pregou. É o Jesus da gratuidade, é o Jesus da justiça, é o Jesus do zelo, é o Jesus do entendimento do conhecimento, né? É o Espírito Santo que nos ensina. Então, esse Jesus que está sendo pregado nessas sinagogas, nessas casas de venda, nessas empresas que têm CNPJ, e querem agora que foram descobertas, agora que o Senhor revelou que estava oculto, querem se justificar a todo modo, dizendo, não, mas precisa de congregar. Teve um teólogo no programa Vejam Só, recentemente, no qual o Rubens Sodré fez um papel pífio, que ele tinha que fazer mesmo, porque afinal de contas ele não tem, o conhecimento dele é raso, muito raso. Mas o teólogo que estava lá, muito fraco, e o apresentador do programa falou assim, e a igreja, o corpo, a reunião vai crescer, e como é que vai fazer? É preciso um lugar, e para isso precisa de um CNPJ, pagar imposto, que não pode sair do CPF e tal. Ele esqueceu de que quando, capítulo 2 de Atos, os discípulos receberam o Espírito Santo, e Pedro fez uma pregação falando de Jesus, maravilhosa, 3.000 almas, 3.000 vidas receberam a palavra e se converteram. Qual foi o tempo que eles foram congregar? Por acaso Pedro construiu algum? Não, 3.000. 3.000. Não estamos falando de 3, 30 ou 300, nós estamos falando de 3.000 pessoas. Pedro disse, não, vamos construir aqui um templo para vocês se reunirem e adorarem. Isso é balela. Eles estão, os cães gulosos, os falsos pastores, que pregam para vocês outro Jesus, tá? Eles estão desesperados. Tá? Então não existe a palavra, não sejam ignorantes, não façam isso com a língua portuguesa. A língua portuguesa é muito bonita, muito rica. Não criem uma palavra tão feia, tão desconjuntada, desigre. Não existe essa palavra. Isso é uma falta de respeito que vocês estão cometendo com o povo que pertence verdadeiramente a Jesus Cristo. Né? Então, nesses lugares que são casas de venda, empresas, digamos assim, está sendo pregado outro Jesus. Um Jesus que vende bênção, vende dom, vende tudo. E ele continua dizendo, e se recebeis outro Espírito? Ora, sabemos nós que só existem dois Espíritos. O Espírito Santo do nosso Pai Celestial, do nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito do diabo. Na verdade, o Espírito do mundo, do inimigo, de Satanás, como queiram chamar. Se você não está sendo guiado pelo Espírito Santo, você está sendo guiado por qual Espírito?
Se você contende com a palavra, o Espírito Santo do Senhor, qual espírito que está em você contendendo? Se você acha que lá é a verdadeira igreja porque um doido lhe falou, mas a palavra diz outra coisa e você, ao invés de dar obediência à palavra inspirada pelo Senhor, você está obedecendo a esse doido, cão guloso, qual espírito que está lhe guiando? Essa é a pergunta que você tem que fazer. É o Espírito Santo do Pai? Será? Ele é mentiroso? Não. Quem é o pai da mentira? João 8,44. Né? E continua dizendo, e outro evangelho que não abraçaste. Então, na realidade, existe. Paulo está dizendo aqui que existe outro Jesus, outro evangelho, e que ambos são alicerçados, embasados em outro espírito. E observem que o espírito aqui está com E minúsculo. Não trata-se do Espírito Santo do nosso Pai Celestial. Então, não aprendam de uma vez por todas. A palavra desigrejado é ofensiva. Eles falam num tom de zombaria. Eles acham que estão por cima da carne seca. Mas não estão, não. Um recadinho aqui para todos os falsos pastores, falsos profetas, cães gulosos, insaciáveis, né? Raça de víboras, sepulcros caiados. Sabe o que, é que vocês estão fazendo com o povo? Vocês estão fazendo uma coisa aqui que o povo nem vou mostrar para vocês o que é que vocês estão deixando esses homens fazerem com vocês, porque está escrito aqui, esses fariseus aqui, que o Senhor Jesus se referiu em Mateus 23, ele chama de hipócritas, né? Hipócritas. Vai repetindo essa palavra hipócrita várias vezes. Condutores cegos, insensatos. Esses aqui, eles fizeram, e eles são os de hoje, os fariseus daquela época, eles têm o mesmo espírito, aquele espírito que eu acabei de falar, o espírito do fariseísmo, o espírito maligno. Eles faziam antigamente o que estão fazendo agora com vocês. Olha só, 23, Mateus 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um seguidor seu, seguidor do homem, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais que vós. O Senhor Jesus aqui está dizendo que aqueles homens que tinham espírito de fariseu, que hoje os falsos também têm, eles são filhos do inferno. Primeira afirmativa nesse texto. E aqueles que seguem a ele, porque nunca ouviram a voz do sumo pastor de Jesus Cristo, nunca ouviram a voz do Espírito Santo, se torna 2 vezes mais filho do inferno do que eles. É isso que vocês estão. É esse papel que vocês estão atuando no momento. 2 vezes mais filhos do inferno do que os fariseus, os homens que têm espírito de fariseu, espírito maligno, que querem subjugar vocês e manter vocês nessas casas de venda, tirando o couro, a gordura de vocês, destruindo tudo que vocês têm, tomando tudo que vocês têm, ou diretamente, escancaradamente, e sim, assuntuosamente, ou disfarçadamente, sutilmente, dizendo, o dízimo não é obrigatório, dá quem quer, mas é o amor, ou então bota outro nome no dízimo, né? Outro donativo, patrocínio, para roubar o seu dinheiro. Porque tem que manter aqui a casa do Senhor. Ali não é casa do Senhor, nunca foi, nunca será. Por mais que vocês queiram, tá caindo, vai cair, vocês vão cair junto. Vocês que estão frequentando essas casas de venda vão cair junto se não saírem de lá. Não vão poder de forma nenhuma dizer que não foram avisados. Para concluir, eu vou aqui para um texto muito conhecido, João 10. O Senhor Jesus diz assim, cadê? O primeiro porteiro abriu, e onde seguirão? Aqui, verso 4.
e 5. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. As ovelhas do Senhor Jesus Cristo, as verdadeiras, já ouviram a sua voz, conhecem a sua voz e seguem a ele porque o identificam pela sua voz. Os outros que estão ouvindo a voz do pastor nunca ouviram a voz do Espírito Santo, nunca. Não são nem ovelhas de Cristo, são ovelhas do pastor. Se vocês querem continuar sendo ovelhas do pastor, impostor, falso profeta, cão goloso, enganador, problema de vocês. É um direito que vocês têm, permaneçam lá. Agora, se vocês querem pertencer, passarem a ser ovelhas do Senhor Jesus Cristo, sumo pastor, aí vocês vão ter que ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor. Aí vocês se tornarão ovelhas. E no dia que vocês ouvirem a voz dele, derem ouvidos à sua voz, e descobrirem a verdade sobre essa pocilga, esse mar de lama, que são essas religiões evangélicas, qualquer uma delas, protestante, adventista, testemunha de Jeová, batista, todas essas denominações, todas, pentecostais, neopentecostais, calvinistas, arminiano, todas, religião, denominou-se religião, aceitou-se e identificou-se como religião, é possível. Vocês continuarem lá, vocês nunca vão ouvir a voz do sumo pastor. Nunca vão ouvir a voz de Jesus Cristo. Vão simplesmente ser ovelhas desses homens. E eles vão tirar toda a sua lã, toda a sua gordura. Vão deixar vocês pele e osso. Depois não chorem. Não digam que não foram avisados. O Espírito Santo está avisando não só por mim, mas por muitos outros irmãos que têm falado a mesma coisa. Vocês não querem dar ouvidos? Tudo bem. Agora, vocês cães gulosos teólogos, tenham a hombridade, tenham o decoro, tenham o siso, né, de usar as palavras corretas. Não assassinem a língua portuguesa. Não criem palavras que não existem, para que os autores de dicionários não sejam obrigados, de repente, a inserir essa palavra desigrejado no dicionário, sendo que o significado não é quem deixou a igreja, porque a igreja que vocês defendem não é a igreja de Cristo Jesus, nunca foi, nunca será, ok? Igrejas são pessoas. Quando as pessoas saem desses tempos malditos, elas são libertas da mentira que vocês mantêm lá. Ao custo, sabe de quê? De vidas eternas. Coloquem, se é que vocês têm a mão na consciência. Viu? E vejam o que é que vocês estão fazendo com as pessoas. E vocês, pessoas, criaturas que ainda não se tornaram nem filhos, porque está escrito que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus, tratem de tornar-se filhos. Tratem de tornar-se filhos. Ouvir a voz do Espírito Santo, serem guiados por ele. Aí sim, vocês serão a igreja de Cristo, ovelhas de Jesus, e aí sim, receberão na dispensação de Cristo a promessa da salvação. Era isso que eu queria colocar, acho que está bem claro, bem explicado, né? Mais que isso, só se desenhar. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus e até uma outra oportunidade.